porque a última vez a gente não gravou. E pessoas falaram que foi bom. Sempre assim, né? Gente, boa tarde para todo mundo. Meados de novembro, nossa, que palavra bonita. Meados de novembro. A gente está no mês incrível, depois de outro mês incrível. Eu gosto de abrir o grupo e ver mais T90 vendido, especialmente quando é primeira linha meu. Fica no royalty, no bônus, no tudo. Brincadeira. Eu acabei de voltar sábado de um tour em 4 cidades no interior de São Paulo. Foi um tour inspirador para mim. Quando eu vou para um evento e eu saio inspirado, quer dizer que a situação é boa. Então, foi um, depois outro, todos os lugares que eu estive, eu comecei em Sorocaba, e foi jantar de negócio com 6, 7 supervisores e uns 15 convidados. Geralmente, 6, 7 supervisores e 2 convidados, outros tempos. Então, quer dizer que era a média de 2, 3 convidados por supervisor. Claro que tem aquele que traz 6 e aquele que não traz um, mas a gente trata em médias. E dia depois eu fui para uma ronda como novo supervisor. É incrível que você tem várias escolhas de espaços que você pode ir. Fui no espaço do Tiago, que é a única que começa a trabalhar bem cedo de manhã lá, e depois para Beto e Vivi, que é maravilhoso. A gente está lá, indo para falar em T90, e a dona Vivi vendendo T90, saindo lá com uma máquina vendendo T90, o espaço está enchendo, pessoas que entusiasmando, tomando shake muito tempo, e você sente que o momento. Depois eu fui primeira vez para fazer evento em Imbu. Por que eu falo primeira vez? Porque temos já a linha lá mais de 15 anos, já 15 anos, e é incrível que você explica o plano de marketing, e você fala que o mais incrível nesse negócio é que você ganha dinheiro também sem trabalhar. Aí eu perguntei a Kátia, quantos anos está no negócio? Ele falou 15 anos. Quantas vezes eu trabalhei com você? Ela não entendeu a pergunta, falou, uai, é a primeira vez. Então eu falei para ela exatamente isso, o plano de marketing. E foi lá uma coisa interessante. Estava lá um cara bem simples, Carlos, e a gente conversou no final, e o Carlos me falou, você sabe onde eu estou trabalhando? Eu falei, não, eu estou trabalhando na fábrica do Shake da Herbalife aqui no Embu. Falei para ele, não que eu não sabia que você trabalha lá, eu nem sabia que a fábrica do Shake da Herbalife está no Embu. Então ele falou para mim, tá sim. E ele falou para mim, sabe por que eu vim? Eu vim porque está fora de controle, os últimos 3 meses está saindo shake pra caramba, colocaram para nos mais turnos da fábrica, e eu queria saber o que está acontecendo com o Herbalife. Falei, pois é. Então, para mim, essas são as coisas mais inspiradoras. Ouvir do campo que a pessoa vem porque a gente está fora de controle. Isso, e eu vou te falar uma coisa. A gente ainda não está fora de controle. A gente está sentindo o cheiro de fora de controle. Como é que eu sei que ainda não estamos fora de controle? Porque em 2004 estava mesmo o cheiro. Ok? A gente era gueto. A gente ganhava 7 mil reais. E a gente sentiu esse cheiro. E em 2003, final de 2003, aliás, novembro de 2003. Em 2004 a gente fechou o presidente. E em 2000, começou em setembro, em agosto, julho, que a gente fechou milionário. Fechamos milionário em agosto de 2003. Fechamos presidente em fevereiro de 2004. Fechamos 15K no mesmo ano, e ano depois fechamos 20K, e a coisa continuou a crescer. Então a gente está véspera, no começo de um fora de controle, e dá para sentir isso em tudo, para qualquer lugar. Eu entro, a gente tem segundo mês que a gente tem recorde de supervisores novos do grupo. Já passamos, já passamos os supervisores do ano passado, e ainda tem 2 meses, então tá tudo. E ano passado já começou a mexer, então quer dizer que ano passado não foi ano tão ruim. A gente já começou o crescimento ano passado, mas a coisa está começando a acelerar, ok? E esse é o momento para a gente
Pô, gente, eu faço um trabalho de recuperar, gente. Eu ligo para todas as pessoas bom que afastaram na pandemia em qualquer momento e eu estou tentando recuperar. Porque sabe qual é a vantagem da maioria das pessoas desse grupo? A maioria de vocês que eu estou olhando aqui são pessoas com experiência, com conhecimento. Tem aqui já pessoas novas, mas não tem problema. Pessoas novas têm a vantagem dele, entusiasmo de começo e tudo mais. E pessoa veterano tem a vantagem dele, que ele já está com experiência e está mais pronto para trabalhar. A única coisa que tem que fazer é sair trabalhar. É sair trabalhar mesmo. A gente está fazendo isso hoje. Eu fui atrás de salas de STS aqui em Londrina. Eu não vou estar no STS porque eu vou viajar para Israel. Eu vou estar no STS em Israel, aliás, dois. Mas a Keren vai estar no STS. A gente convida convidados. A gente está ferrujado nisso ainda, porque faz tempo que a gente não teve STS aqui em Londrina. Finalmente conseguimos. Só para você ter noção, STS em Londrina é 6, 7 supervisores e chega a 20 pessoas. E que desses 6, 7 supervisores, dois, três não são da cidade. Isso é incrível porque a gente tem aqui basicamente todo o campo à nossa frente. Então tem vantagem em toda a situação, porque era melhor se tinha 50, 60, 100 pessoas, porque fica mais animado, mais forte, mais assertivo. Mas do outro lado, a gente tem a vantagem. Então sempre a gente tem que ver o lado positivo do assunto. Então, de Embu, eu fui para Guarulhos, que não foi diferente. Eu terminei primeira vez em 8 anos que a Marcela está no negócio em Caçapava, então podia fazer o mesmo jeito em Caçapava. Foi incrível. A Marcela levantou lá um negócio incrível. Ela me chamou para pizza, rodízio de pizza. Eu fiquei animado. Aí ele falou para mim que o rodízio de pizza da Herbalife. E, gente, foi muito bom. Eu surpreendi. Hoje eu já peguei a receita, hoje já fiz teste no almoço, eu almocei pizza da Marcela. Não mandei para você foto da Marcela, mas eu almocei seu pizza hoje e eu vou mudar um pouquinho a receita do espaço. Foi muito bom, prático. A pizza anterior que eu fiz, que era parecida com ela, era muito complicada de fazer e não era prática. E eu, quando não está prático, quando não está fácil de fazer, eu descarto. Então a Marcela me mostrou a maneira que ela faz, armazena e ficou muito bom. Então hoje eu fiz teste e eu vou começar a fazer. Então terminei voltando para casa, foi 1.600 quilômetros, mas eu voltei muito entusiasmado, muito animado. Eu vi lá em Embu a Kátia vendendo T90 lá. Eu estava no espaço de Marcela vendo ela fechando o T90, que a mulher falou que vai ver, mas o povo está fazendo a esteira. Isso que é mais incrível. Temos hoje esteira e o povo está fazendo. Estamos aproximando o best of the best. E daqui a pouco eu vou fazer a liga para o nosso convidado. E esse basicamente é a reta. Novembro, dezembro, janeiro, trabalhar forte para Best of the Best, começar, fechar as pessoas para Best of the Best em Ribeirão Preto. E o Best of the Best é um evento inacreditável. O evento que mais fico entusiasmado em ir no ano. E eu estou falando, ele para mim ele até ganha a extravagância, que eu não descarto que eu vou para a extravagância com certeza, porque é o lugar onde a gente fala nosso modelo, nosso sistema, e todo mundo na sala, sendo 500, 600 ou 1.000 pessoas, falam a mesma linguagem. Então, quando eu chamei o Gil White, ok, que é mineiro, eu não precisava explicar para ele muito. Eu falei para ele áudio de 20 segundos, porque às vezes você chama convidado, você fala, olha, não fala nesse porque a gente não faz, não fala assim, não fala esse é mais importante. Eu falei, Gil, fala o que você está fazendo, porque é o mesmo que a gente está fazendo. Eu conheço a linhagem lá. Renato falou para mim, pode chamar o Gil. Ele estava chegando para seu espaço direto dos Estados Unidos para sua inauguração. Aí eu falei para ele, tem alguém que você pode chamar? Ah, falou, pode chamar o Gil, porque ele trabalhou assim, assim, assim. Falei, chamado. Então, nós temos um convidado que é relativo e novo no negócio. Eu lembro que no passado, retrasado, eu fui de Ribeirão e ele era estagiário no espaço de Renato.
e basicamente passou o caminho que toda pessoa nova faz. E o mais incrível é que ele ficou, se não me engano, ele vai contar daqui a pouco, ele ficou um tempão sem espaço, trabalhando com T90 e depois preparando para espaço. Então, sem demora, eu vou passar a palavra para Gil Uai, diretamente de Ribeirão Preto. É com você. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa tarde. Vocês estão animados? Muito animados, estão com o microfone fechados, mas pode crer que eu Muito estou vendo animado. caras animados. Quero ver caras animados, sorriso no rosto, porque nós estamos no melhor mês, no melhor período das nossas vidas. Eu entrei na Herbalife há exatamente um ano atrás e foi justamente nesse período que ó, as vendas foram sensacionais, foram incrivelmente. Eu vou contar a nossa história para vocês. É um prazer, primeiramente, uma honra, receber esse convite do Eran, do Noah também, né? Estamos juntos. E nós falamos a mesma língua, incrivelmente, a linha da Herbalife, a linha da presidência, a linha que trabalha com a mesma sintonia, da mesma forma, e muito feliz com aquilo que a gente faz. Vocês estão conseguindo ver os meus slides? Sim? Ah, que bom. Bom, eu sou casado com a Andresa, minha esposa, e essa é a nossa história. E uma frase que a gente gosta muito é que é só o começo. Muita gente me pergunta por que GUI? É a grande pergunta, né? Eu sou profissional de educação física, ex-atleta de futebol profissional. A maioria aí do Paraná? Não? Tem muita gente do Paraná ou não? Paraná, eu sou o único pé vermelho aqui. Ah, porque eu fui jogador do Atlético Paranaense, há muitos anos atrás. Terminei, mas nunca deixei de fazer esportes, nunca deixei de correr atrás, nunca deixei me movimentar. E a nossa missão sempre foi salvar vidas. Sou um amante dos esportes, amante da atividade física. Há 15 anos eu sou proprietário de um estúdio de personal aqui em Ribeirão Preto, estado de São Paulo. Há 7 anos eu sou professor de esportes de areia, né? Vôlei, futevôlei, beach tênis, treino funcional. Vocês imaginam que a minha vida é bem corrida, né? Eu dou aula às 6 horas da manhã e acabo 10 horas da noite. Aí você fala, rapaz, que horas que esse menino vai trabalhar com a Herbalife? Esse aqui é meu estúdio e esse aqui é o meu escritório. Aqui é o meu estúdio personal e aqui é as quadras onde eu dou os treinos na areia. E eu falo que é muito prazeroso nós gostarmos do que a gente faz. Para mim não passa o slide. Para mim Não? aparece ainda Gil e Andresa. É só começo para mim. Ainda é só começo para mim. Uai, Uai. será que tá lento? Acho que tem que abrir o PowerPoint. O PowerPoint não é igual Keynote, tem que abrir, né? Ah, agora passou. Agora passou. Passou? Agora passou. Ai, Então, agora está no futebol. aí. E agora, tá vendo? O futebol. 40 humanos, GUI, futebol. Isso aí, ó, pronto. Agora vocês estão me vendo. Coloquei uma fotinho aí para testificar que eu fui jogador, né? É. Então, ó, aqui é meu estúdio de personal, O aqui é estúdio meu. não está passando ainda. Tenta mandar, como falou, em cima tem aquela apresentação com play. Pode ser que aí vai funcionar. Oi. Agora passou. Agora Ah, tá, tá você tem bem. que fazer, Tá bom. tem que fazer manualmente. Tá. Vou Isso. fazer assim, ó. Isso. Vocês estão vendo? Agora sim. Agora está vendo o box, o estúdio e o beach tennis. Isso, perfeito. Então, aqui são os meus dois escritórios, o estúdio de personal e a quadra de areia onde eu dou as aulas, das 6 horas da manhã até as 10 horas da noite. E que horas que eu vou fazer Herbalife, né? É, eu e a Andresa, nós nos casamos em 2013 e nesses 7 anos que nós vivemos nosso casamento,
a gente aproveitou bastante. Só que aí veio a pandemia. Aí veio a pandemia, não tinha nada para fazer. Falou, vamos desligar a televisão, só tem notícia ruim, vamos fazer uma coisa boa. Aí nós fizemos 3 filhos. Então, em 2019 para 2020, nós tivemos a Liz, 2021 para 2022 o Tito, e 2022 para 2023 nós tivemos o Luca. E aí chega, né? Esse aqui é o resultado da minha esposa, depois de 3 gestações, e hoje essas férias aqui foram depois da gestação, nós fomos para Porto de Galinhas. Aí quando eu cheguei de Porto de Galinhas, nós fomos conhecer o espaço da Herbalife, onde o Renato nos convidou para nós irmos. E ele falou assim: vamos lá conhecer a Herbalife, porque mudou, evoluiu, agora tem o shake salgado, que agora nós temos pratos salgados. Eu falei assim, rapaz, se tiver alguma coisa salgada, eu vou. Aí ele falou, não, pode vir. Aí nós fomos para lá e nós conhecemos a Herbalife. Novamente, a Herbalife mudada, evoluída, transformada. E essa aqui é a nossa família hoje, ó. A Liz, o Tito, o Luca, nossos 3 tesouros, nossos 3 motivos pelo qual nós escolhemos a Herbalife para seguir carreira de forma profissional, mesmo que de forma parcial. E eu tenho essa frase, eu gostaria que vocês anotassem essa frase. Mas seja cada um uma nova pessoa e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. Nós temos que sempre evoluir, sermos pessoas novas, mostrando uma sadia renovação. Por quê? Porque não precisa ser loucura, não precisa ser de uma forma que não seja lícita, porque isso não vai trazer resultados bons. Mas se a gente fizer de uma forma sadia, em tudo que a gente faz, em tudo que a gente pensa, nós vamos alcançar os resultados disso. Então, dia 11 de dezembro de 2024, nós decidimos nos tornar supervisores. Um agradecimento especial ao Renato e à Grazina, né? Nossos presidentes e patrocinadores. E eu criei aqui uma linha do tempo. Por quê? Porque dia 11 de dezembro nós decidimos nos tornar supervisores. E logo no dia 13 de dezembro, o Renato falou: Gui, faz uma lista com 10 pessoas. E ele me ensinou o T90. A gente pegou tão rápido o T90 que a gente já levou um monte de gente para o espaço dele. Lá a gente já começou o nosso estágio, começamos a marcar avaliações. E 2 dias depois de termos nos tornado supervisores, a gente fechou o nosso primeiro e segundo T90. Foi um casal, nem tinha chegado ainda o nosso produto, a gente pegou emprestado tudo do Renato da Grazina, esvaziamos o estoque do, do espaço dele, mas o casal tinha que sair de lá com os produtos já. Uma semana depois, nós já vendemos o terceiro e quarto T90, tudo avançado, tá, pessoal? Tudo aquele de R$ 5.500. Aí fomos conhecendo o negócio, dia 2 de janeiro, isso ó, em dezembro, época de Natal e Ano Novo, hein? 13 de dezembro e 20 de dezembro, ou seja, não tem época. Não é, ai, porque é Natal, não consigo vender, ai, porque é feriado, por causa disso, porque é aquilo. Não tem desculpa. A gente consegue sim, falando com as pessoas certas, estudando, treinando, a gente consegue fazer o resultado acontecer. Dia 2 de janeiro, fechamos nosso primeiro casal de supervisores. Dia 3 de janeiro, nós fechamos o quinto e sexto T90 avançado. Isso não tinha dado nem um mês, nós estávamos na Herbalife, hein? Aí no dia 7 de fevereiro, nós fechamos nosso sétimo e oitavo T90 avançado. Ou seja, em 2 meses, nós fechamos 8 T90 avançados. O que daria mais ou menos 8 vezes 5, 44 mil reais de faturamento, sendo que 22 mil foram lucros, tá? Porque a gente já entrou como supervisor. Isso em 2 meses. Fora o que a gente foi aprendendo a fazer, né? A minha esposa começou a fazer pão de mel, hype, os produtos avulsos que nós fomos vendendo.
E a gente falou, pô, a gente gostou desse T90, hein? Porque teve um dia que o Renato ficou bobo. Eu acho que foi nesse dia, dia 7 de fevereiro, Eran. 7 de fevereiro a gente tava eu numa mesa, lá no espaço do Renato. A minha esposa estava em outra mesa, cada um com um casal. E em uma hora nós faturamos 17 mil reais. Porque esses dois casais compraram. Um casal comprou dois T90 e um casal comprou um T90 avançado para usar os dois. Entenderam? Então, em Incrível. uma hora nós vendemos três T90 avançados. E tudo são conhecidos seu. Tudo da nossa lista quente. E depois fomos partindo para indicações. Tudo foi. Porque assim. Alunos, indicações, lista quente. Lista quente não, a gente chama de lista fervendo, né? E aí a gente, depois disso, o Renato começou, falou, "Não, bom, agora vocês já aprenderam a vender o T90, vamos partir para outra coisa." Aí a gente começou a formar equipes. Então, a gente fechou a primeira construtora de sucesso com 1.000 pontos, segunda construtora de sucesso com 1.000 pontos, fechamos o segundo casal de supervisores em março, mais o terceiro casal de construtores de sucesso em março. Por quê? Porque nós tínhamos um objetivo, era virar a equipe mundial. E a gente sabia que tudo é foco e tudo é organização. Então, em abril, a gente fechou o terceiro casal de supervisor. No dia 30 de abril, a quarta supervisora, para que nós pudéssemos virar no quarto mês, nós viramos a equipe mundial. E aí nós fomos, por quê? Porque em junho nós queremos ir para a Extravaganza. E nós conseguimos fechar com a Extravaganza, nós fechamos a Premier League, fechamos o baile de máscara, o passeio, os treinamentos de liderança, todos os bônus que tinham, tudo que tinha a gente queria. Então a gente é um caçador de descontos, caçador de promoções. Então tudo que tem de promoção a gente entra focado, porque através das promoções a gente consegue alavancar ainda mais a nossa pontuação, o nosso PIN, alavancar tudo aquilo que a Herbalife nos proporciona. Sobre o T90. Que a gente começa? Oi, tudo bem? Você já receberam esse script aí? Você já passou pro pessoal? Não, pode ser que sim, eu tenho que ouvir ali. Tudo bem, a gente fala também. Tá, ótimo. Pela nossa história, a gente manda isso para a pessoa. Oi, tudo bem? E fica quieto. Espera a pessoa responder. Aí ela vai responder: Oi, Gui, tudo bem? Oi, Andresa, tudo bem? Pronto. Aí a gente manda essa mensagem aqui para a pessoa. Ó, então, nem todos sabem, mas a Andresa, minha esposa, ela é técnica em nutrição. E após uma pausa maternidade, aí eu boto lá três crianças. Estamos querendo abrir um espaço de alimentação saudável e gostaríamos de poder contar com a sua ajuda. Estamos fazendo um curso e, para finalizá-lo, precisamos fazer 10 avaliações de bioimpedância. Geralmente, essa avaliação tem um custo de R$ 200, porém, conseguimos agendar para nossos alunos e convidados gratuitamente. Aí você já aproveita para ver como está a sua composição corporal e nos ajuda a conquistar nosso diploma mais rápido. Podemos agendar e contar com a sua ajuda? Se a pessoa é sua amiga, se a pessoa é da sua lista quente, ela vai falar que vai. Ela quer te ajudar. Ela quer ajudar você a ganhar esse curso, a ganhar esse diploma. Então aí o que a gente fazia? A gente marcava lá no espaço da Grazine e do Renato. Então a gente falava assim: se você quiser, pode aproveitar, conhecer as delícias servidas no espaço, onde estamos lá fazendo estágio, almoçar, e aí você já fica por dentro daquilo que nós vamos servir futuramente. Então nós ficamos 4 meses acampados lá no espaço da Grazinha e do Renato, aprendendo todos os pratos, aprendendo a fazer apresentações de negócio e principalmente era o nosso escritório também para fazer as avaliações de boa impedância. Então a gente fazia tudo lá.
marcava sempre lá. Era todo dia a gente almoçava umas 2, 3 vezes, porque eram sempre 3, 4 avaliações por dia. O espaço fechava, a gente continuava lá. O Renato deixava a chave com a gente ficava lá e depois a gente fechava, entregava a chave e seguia a nossa vida. Incrível. Quem são as pessoas? Foi o que a gente já falou, ó. Círculo de amizades, alunos e indicações. Onde? No espaço da Grazina e do Renato, ou algumas vezes a gente chegou a fazer aqui no meu estúdio. Aí nós temos o quê? Como eu sou profissional da educação física, eu criei o quê? Eu fui agregando valor na nossa mentoria. Então, eu criei um bônus para as pessoas. Eu criei um e-book com 30 dias de exercícios funcionais. Então, é um exercício que a pessoa poderia fazer durante o processo do T90 e eu enviava para ela logo que ela fechava o T90 comigo. Então, era um e-book com 30 treinos, eu enviava e a pessoa ia fazendo durante o processo. Toda semana, quando ela vinha aqui, a gente perguntava: fez o treino um, o 2, o 3, o 4, o 5? Aí na outra semana a gente continuava, para que nesse processo de 90 dias ela tenha feito o e-book no mínimo 2 vezes, certo? A gente também coloca um treino funcional ou na academia, ou na areia, né? Que são os nossos outros trabalhos para quê? Para que a gente pudesse potencializar o resultado dessa pessoa. Então, com isso, agregava muito valor na nossa mentoria. Então, a gente conseguia fechar todas essas. No total, agora a gente tem fechado pelo menos um T90 avançado por mês, então deu mais ou menos uns 15 já ao longo desse um ano. Então, a gente sempre vai agregando esse valor. A gente a gente marca, por exemplo, uma visita na casa da pessoa para poder ensinar as receitas. Tudo isso vai agregando valor na hora do fechamento final. E a gente usa aquelas iscas, né? Pão de mel, bomba de chocolate, bomba de sensação, prestígio. A gente usa o Hype Drink, congelados, o Slim Day. A gente vai em eventos esportivos para poder proliferar o Hype Drink, a marca. São todas essas iscas que nós vamos jogando e falando pro pessoal. Ó, a gente vai te dar uma avaliação de bioimpedância para conhecer o espaço, para conhecer as nossas refeições. A gente pode anotar seu WhatsApp? Aí nós íamos lá e já agendávamos essas pessoas lá no espaço do Renato e da Grazina. E agora, depois de um ano, nós conseguimos realizar o nosso sonho, que é a abertura do nosso espaço de alimentação saudável, nosso Clube Fit. E justamente um ano após o cadastro que nós fizemos, porque foi muito engraçado, a gente cadastrou dia 14 de novembro de 2024. E logo no dia 16 de novembro, a gente viajou para Porto de Galinhas. Quando eu voltei, o Renato falou: Ó, as próximas férias vão ser em Porto de Galinhas. Eu falei: Ó, acabei de ir para lá, você quer me mandar para lá de novo? Aí ele falou assim: Mas tem uma diferença, agora você pode ir de graça. Aí eu falei: Nossa, nem me fala. Aí eu gostei, porque eu paguei R$ 20.000 nessa viagem, uma semana. Aí agora nesse último mês, fechou as férias, né? Nós conseguimos uma semana em Porto de Galinhas para a família inteira, totalmente gratuito. E nada é mais prazeroso, nada nos dá mais alegria e felicidade do que poder proporcionar isso para os nossos filhos depois de um ano de trabalho. Teve muito trabalho para garantir essas férias, mas a gente sabe que foi muito, com muito gosto, com muita alegria. Incrível. Pessoal, tem alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Gente, aproveita, pode Eu abrir. queria fazer uma pergunta. As pessoas, como que você chegou a apresentar o negócio para alguém ou você apresenta sempre a sua porta de entrada é o T90 para vender o T90 para depois converter no negócio? Isso, boa pergunta, Gabriel. O que nós fazemos? Quando a gente chama a pessoa para fazer o T90, aí é muito do feeling nosso.
certo? Então, por exemplo, teve um casal que nós apresentamos, fizemos a avaliação de bioimpedância, apresentei inteirinho, eles querem fazer o T90, mas aí o marido perguntou assim, mas como que é esse negócio aí, né? Aí eu falei assim, pode fazer uma outra apresentação? Aí ele falou, pode. Aí o que que ele fez? Fechou a supervisão. Em vez dele comprar o T90 inteiro, ele fechou a supervisão para poder fazer o T90 e também fazer o negócio. Então, ele e a esposa, eles fecharam a supervisão para poder fazer o T90 e também já começar a trabalhar com o negócio. Então, vai muito do feeling, né? Do momento ali que você conversa com a pessoa. Porém, se a pessoa não fecha ali, não dá essa abertura na hora para o negócio, o que que a gente faz? Quando a pessoa ela começa a ter um resultado com o produto, resultado do T90, na primeira semana, a gente já pergunta. Ó, e aí, as pessoas estão perguntando sobre o seu resultado, sobre o que você está apresentando, se você já emagreceu, se você já mudou, tal, alguma roupa. E aí a pessoa fala, ah, as pessoas já estão me perguntando. Aí eu falo assim, ó, agora você tem duas opções. Ou você me indica essas pessoas que estão perguntando, ou você pode vender para essas pessoas também e ter uma renda extra de forma profissional, de uma forma que você possa também ter lucro com relação a isso. Aí eu apresento o negócio para essa pessoa, entendeu? Maravilha, Entendi, muito obrigado. simples. E a segunda pergunta, antes de passar para a próxima, qual que é o seu número de o seu número semanal de avaliação de T90? Quantas duas por dia? Ou você fala, não, Gabriel, eu marco três para realizar duas. Qual o seu número? Eu sei que cada um tem a sua métrica. Sim, entendi. Olha, no começo a gente marcou muitas, né? Nos primeiros 4 meses a gente marcou muita porque a gente queria dar um gás, a gente estava, assim, focado muito nisso. Então a gente, como nós somos em dois, então às vezes a gente marcava duas, quatro, seis apresentações, tá? Mas assim, é muito desgastante. Se você fizer duas por dia, é o mínimo ideal, tá? Porque nada mais são do que números. Quanto mais números a gente fizer, mais resultado nós vamos ter, tá? Beleza. Mas a gente teve sucesso muito rápido porque a gente chamou as pessoas certas que estavam precisando. Então isso fez com que a gente tivesse um êxito tão grande no começo. E não esqueça que ele tem mais atividades e tal, era tempo parcial. Se você vê 15 programas em um ano, aí você fala, nossa, é só 2, 3 mil reais. Mas foi uma renda extra que ele tem atividade no tempo integral. Então, a gente, às vezes, não valoriza isso. Mais Isso, alguém? com T90 deu mais ou menos uma média de R$ 10.000 por mês. Ah, perdão, é renda extra. Agora, casal é 5 para cada um, que é dobro do médio brasileiro para tempo integral. Nada mal. Só fazendo. Mais alguma pergunta, gente? Fala para nós um pouquinho sobre a decisão de abrir espaço e como é que está indo o espaço. Eu sei que são alguns dias, é bem novo do que eu vi. Sim, nós já tínhamos já, né, a decisão de abrir nosso próprio espaço. O pessoal, assim, a gente fica até aquela pressão de abrir rápido o Ok. espaço, mas nós esperamos a oportunidade certa. Por quê? Porque onde fica o meu estúdio, ele fica dentro de uma galeria. E nós estávamos esperando uma vaga aqui em alguma sala para que Ah, pudéssemos fazer bem ao lado do nosso estúdio. E justamente em setembro vagou uma sala do lado do meu estúdio. E aí a gente começou em 2 meses, nós fizemos toda a reforma e inauguramos agora, dia 14. É, nós abrimos dia 14, dia 15 e dia hoje, 17. 3 dias. Em 3 dias nós já faturamos R$ 3.000, R$ 1.000 por dia. maravilha, é inacreditável. Ok. Espaço Best, como todo mundo conhece. Gente, mais alguma pergunta?
Ok. Pode ser Pelo que. que eu posso fazer uma pergunta para ele, o que eu entendi aqui é que, pelo menos o que a gente pratica muito aqui entre o grupo, né, é sobre o flow, né? Eu acredito que você deve seguir esse flow, só que juntamente com um feeling seu, né, em relação às apresentações de T90, né? Não, Eu pude observar que você Edi, foi. porque explica para mim a pergunta feeling. Porque ele está fazendo flow igual a gente, o mesmo flow, da Grazina. Ah, tá. É, por isso mesmo. Só que o que eu queria falar é a respeito disso, tipo, desse flow, né? Que é a esteira que tem que seguir, juntamente com o que ele tá falando aí, né? Que ele tá aplicando, tipo, identificando na pessoa se ela tem, é, eu esqueci como é a palavra, se ela tem jeito para a questão de apresentação. No caso, Se ele ele tem unificou. Se ele tem Oi? perfil. É, perfil para negócio. Isso, ele ok. unifica, ele faz meio que um combo das duas coisas, Mas né? Que é daí perfil a para única coisa que negócio. ele faz, ele tem a feeling quando apresentar negócio. E Ele, também ele apresenta as, ele pergunta à pessoa, pergunta muito inteligente, achei, você quer me indicar ou você quer ganhar dinheiro? Então, o flow dele é contatos T90. Agora é contato, espaço, acesso ou T90. Não muda nada. E apresentar negócio, ele apresenta. Quando ele faz a pergunta, gente, a isca, você quer me passar pessoas ou você quer ganhar dinheiro? Aí, basicamente, é uma pergunta indireta que é muito inteligente, porque a pessoa, quando você fala para ele, você quer ganhar dinheiro, ele se fecha. Ele já, peraí, o que quer tirar de mim? E quando pergunta para ele, você quer me indicar ou ganhar dinheiro, ele fala, peraí, por que vou indicar e não vou ganhar dinheiro? Então, acho que a pergunta é muito boa. Você lembra que sempre eu falo que eu apresento para a pessoa assim o negócio. Eu queria mostrar para você um negócio, vai que você conhece alguém. Quando você vai menos direto na pessoa, ele abre muito mais. Então, essa é a minha interpretação para que Gil explicou aqui. No caso, eu acho que o que eu pude entender é que ele joga uma isca. Se a pessoa pegar a isca, ele aproveita e apresenta a oportunidade de negócio. Eu acredito que deve ser dessa forma, tipo, porque eu pude identificar, né? Fala, Gui. Isso mesmo. A gente nunca sabe quem que vai entrar pro negócio. Então a É. gente tem que falar. Se a pessoa deu essa abertura, a gente tem que. Não tem problema o tempo que a gente vai investir depois. Né? Se a gente já fez uma apresentação de T90, depois vai fazer uma apresentação de negócio, ótimo, vamos lá, vamos falar também. A gente nunca sabe quem que vai ser o nosso futuro presidente. E se a pessoa não dá abertura, pode ser que daqui um mês, um ano, 2 anos ele vai dar abertura. Isso nunca cada um tem um momento dele. Isso. A gente nunca sabe. É porque se a pessoa teve uma semana de resultado com T90, você já pode apresentar negócio para ela. Ô, Exatamente. Guilherme, eu queria que você falasse um pouco de como você trabalha com indicações, porque para nós sempre indicação foi a continuidade e a melhor maneira de não precisar, não precisar, mas talvez não depender só da prospecção diária, porque é uma propaganda gratuita e eficaz. Então, se você pode dar dicas, como você tira indicações, porque também tem que saber como tirar as indicações, e dois, como você fala, conversa e marca como indicações. Se pelo, como chama, mensagem WhatsApp, ou você pega o telefone e liga, dá suas dicas, por favor. Sim, vamos lá. Faz de conta que eu fiz uma apresentação de negócio pro Noah, e aí fiz a apresentação, mas ainda não fiz o fechamento. Fiz a apresentação, tudo
da avaliação de bioimpedância e pergunto para a pessoa: você gostou de todas as informações que eu passei para você? A pessoa vai falar: gostei, nossa, achei muito interessante. Ó, eu vou ali fazer uma bebida para você, ou eu vou no banheiro. Você pode marcar aqui para mim 10 pessoas que você gostaria que ganhasse esse mesmo presente que você? Se você gostaria de presentear 10 pessoas com essa avaliação, a pessoa vai falar: claro, não, já pensei aqui, nossa, fulano podia estar fazendo, Beltrano podia estar fazendo. Então, você pode colocar o nome e o telefone dessa pessoa aqui? Aí eu saio e deixo a pessoa lá escrevendo. Depois eu volto com a bebida dela, ou eu volto do banheiro. É só uma desculpa para eu poder sair e ela poder fazer essas indicações na própria folha que eu fiz a bioimpedância. Quando eu volto, já está tudo preenchido. Quando ela preencheu, eu apresento a pasta para ela, do T90. Entenderam? Sim, eu entendi, mas ok. Primeiro, todo mundo assim tá te dando as indicações, às vezes você tem que, porque muitas pessoas falam, eu tenho que ver como as pessoas, se eles vão gostar, eu vou ter que falar com eles antes. Você não chega a essas colocações? Tem toda. Hoje mesmo eu tive uma mulher que está fazendo estágio com a gente aqui no nosso Uhum. espaço. Ela convidou a cabeleireira dela para vir aqui hoje. E aí ela falou assim: ó, eu não posso passar o contato das indicações porque são clientes minhas. Então eu vou perguntar para ela se eu posso passar o contato. A gente falou, não, tudo bem, tudo ótimo, perfeito, você, isso aí, uma excelente profissional. Ela falou assim, mas a gente poderia ir lá no seu salão de beleza e falar com elas e falar sobre essas indicações. Ela falou, imagina você, como profissional, dando uma avaliação de presente para suas clientes do salão de beleza. Ela falou, nossa, seria maravilhoso, é um baita de um presente. Então, aí ela gostou muito mais dessa forma, né? Mas sim, tem pessoas que falam que vão pensar, tudo. É por isso que a gente faz esse pedido da indicação antes de apresentar a pasta. Ok. E como é que você contacta essas indicações para marcar? Isso. A gente sempre manda uma mensagem no WhatsApp, a primeira coisa é no WhatsApp. Sempre que a gente for mandar alguma coisa no WhatsApp para alguém, a gente primeiro manda por escrito. E aí, se a gente for mandar uma mensagem um pouco mais longa, aí a gente pergunta: eu posso te mandar um áudio? Ou eu posso te ligar? Porque às vezes a pessoa não gosta de áudio ou a pessoa não gosta de receber ligações. Então a gente primeiro escreve, e se a gente for falar algo mais longo, aí sim a gente faz essa pergunta. E a gente sempre falando: ó, a fulana de tal, dona do salão de beleza, te presenteou com uma avaliação de bioimpedância. Você gostaria de agendar? Ó, nós temos segunda-feira, das 10 da manhã às 4 horas da tarde. Pode ser aqui no nosso espaço? Pode, a pessoa ela agenda. Fantástico. Simples. É, eu tenho certeza, pessoal, eu tenho certeza que muitos aqui evitam de ligar, tá? Então, assim, eu acho legítimo perguntar, posso te ligar? Ou você tá podendo falar um minutinho? Mas, gente, a eficácia é muito maior eh, pelo telefone. Saiba disso, tá? Muito maior, ok? Que mais? Perguntas, dúvidas? Gui, Beto de Sorocaba, tudo bem? Com relação à pergunta, a Nula fez essa pergunta com relação às indicações. Você faz ela, fez a bioimpedância, você faz a solicitação das indicações e depois você começa a apresentar a pasta. E se a pessoa, de repente, não gostou, não vai fechar, nem nada, você não mostrou nenhum slide para ela antes de pegar a indicação, isso? Isso mesmo. Primeiro, eu só fiz a avaliação de bioimpedância, só aquela folhinha
com a avaliação, porque aí a gente já carrega aquilo lá com algumas informações. Então a pessoa vai querer, ai, fulano precisava saber que ele tá com a percentual de gordura alto, que ele tá com a visceral alta. Aí fala assim, ó, quem mais você gostaria de poder presentear com essa pessoa com essas informações? Aí a gente pergunta sobre o cardápio, a refeição que ela faz. Então a pessoa já tem um tanto de informações que vai fazer com que ela queira que outras pessoas tenham também. Ah, perfeito. Então você faz uma prévia, um comentário com relação aos índices dele, justamente para tá puxando ele para você depois. Ah, então Sim, perfeito. sim. Porque eu fiquei pensando na objeção. De repente a pessoa não quer no final e você tá com a lista. Essa lista quente esfriaria totalmente, né? Totalmente, é. Por isso que se a gente pede a indicação depois, por exemplo, de uma objeção da pessoa, de uma negação da pessoa, você não vai conseguir indicação, entendeu? Beleza, obrigado. Tá? Mais Ô, perguntas, galera? Guilherme, parabéns aí, ótimo trabalho. Alex aqui de Patinga. Então, você falou que ficou 4 meses no estágio no espaço do Renato da Grazina. E você já teve primeiro supervisor com primeiro mês de negócio, né? Você já fechou o primeiro negócio. Um dos supervisores você contou que é um cara que veio, uma pessoa que veio para fechar o programa. Quais são os outros supervisores? Fala um pouquinho mais da história dele, como que você fechou o primeiro supervisor, o segundo, quantos supervisores você já conseguiu fechar para esse ano? Ó, esse ano nós fechamos, a gente terminou agora mês de outubro, nós fechamos 10 supervisores já. Uau. Tá? Então a gente fechou Premier League Platinum agora, acabamos de fechar a Premier Platinum. É, no primeiro supervisor são um casal de amigos nossos de Araras. A gente viu muito potencial neles lá na cidade e a gente falou com eles sobre o negócio no ano novo e no dia 2 de janeiro a gente já estava lá no espaço do Renato Agrazina apresentando, fazendo pedido, cadastrando e tudo mais. E a maioria dos nossos supervisores, eles são amigos, né? Pessoas que a gente vê para o negócio, que tem um potencial para isso. São casais, são jovens. A gente apresenta e fala para todo mundo. A gente acabou de fechar um casal de supervisores, que o marido ele é técnico de futebol e a esposa ela é psicóloga. Eles estão super animados, super esperançosos para trabalhar com a gente, estão animados. A gente sempre procura pessoas que queiram, principalmente, fazer o trabalho de forma profissional. A gente sabe que nem todo mundo vai ser, mas a pessoa tem que, no mínimo, fazer o trabalho de forma profissional. E o projeto deles que vocês passam é para abrir espaço? Já promove abrir uma franquia, uma unidade de espaço? Esse é o projeto? Esse é o projeto, digamos que o projeto final, né? Que a gente trabalha com o Hype Point, a gente abriu o Hype Point em academias, a gente trabalha com o Pão de Mel nas universidades. Então, depende da pessoa, né, que a gente está falando sobre o negócio, a gente fala diferentes objetivos. Então, por exemplo, o ápice seria a pessoa ter o próprio espaço de vida saudável. Mas tem pessoas que, por exemplo, vendem na universidade vende o pão de mel, na academia vende o hype, em algumas quadras e clubes esportivos vende o hype, e uma coisa vai puxando a outra, né? Começando a trabalhar as iscas, a gente sabe que o potencial para crescimento é muito grande. Ok, obrigado, valeu. A gente teve o STS Imagina. final de semana e o nosso VIP, né, o Daniel Henriques, ele falou muito sobre isso aí, a comunicação, o produto para o supervisor saber vender muito bem é a comunicação. Vender o que realmente a pessoa quer. É que às vezes você quer que a pessoa abra o espaço, mas ela está querendo hype. Você quer que a pessoa vender o hype, o ponto hype, mas ela está querendo abrir um espaço, né, como franquia. Então, boas dicas aí. Bom que você foi, pelo que eu entendi, você foi identificando cada um o perfil para atrair para o negócio, jogando uma isca correta, pertinente ao que eles foram dando de resposta. É isso, né? Isso, você vai trabalhar, que cada pessoa, o que você quer da Herbalife?
Você quer da Herbalife R$ 2.000? Você vai fazer essa pessoa ganhar R$ 2.000 por mês. O que que você quer da Herbalife? Ah, eu quero ganhar R$ 10.000 por mês. Então você vai ter que trabalhar de outra forma. Ah, o que eu quero da Herbalife? Eu quero ganhar R$ 50.000 por mês. Então você vai ter que trabalhar de uma outra forma. Então, cada objetivo é um trabalho diferente. É um produto, é uma forma de trabalhar, uma ferramenta. Então, para cada sonho, a gente fala que para cada sonho é uma realidade, né? É um degrauzinho na escada diferente. Você faz um filtro, né, das pessoas, pelo que eu entendi. Isso, a gente vai identificando e vai potencializando o resultado de cada pessoa. Às vezes a pessoa tem um talento, às vezes a pessoa tem uma habilidade que ela mesma ainda não desconhece, ela não conhece ainda, e a gente vai potencializando. Então a gente vai animando essa pessoa conforme os ganhos, conforme os frutos que ela vai tendo, a gente vai fazendo com que ela cresça cada vez mais, que esse é o objetivo. Legal que você tem seus próprios pescadores, né? Que busca, e buscam sua isca também, né? Isso é muito inteligente. Parabéns aí pelo trabalho. Gente, Amém. olha só. Gui, parabéns. Muito incrível. E simples sua mensagem. É, o Gui está sendo muito inteligente em um ponto que eu queria enfatizar. Ele executa o, o fluxo do jeito que ele viu e aprendeu. Não pergunta, não encurta, faz o fluxo e não termina no acesso, não termina no desafio e nem no 90 dias. Ele segue para a apresentação de negócio e segue para recrutamento e formação de equipe. Gente, o que Gui está fazendo, aliás, eu acho incrível, porque Guilherme, é quanto? 1 ano de negócio, Guilherme? Dia 12 de dezembro, 1 ano. 12 de dezembro, mano. Vamos dar uma resumida da vida do Guilherme. 12 de dezembro, 1 ano. 10 supervisor de primeira linha, quem estava na parte da manhã dos ativos, nós falamos muito sobre isso, né, gente? Vocês sabem, mas que é a finalidade, né? Formação de equipe. Porém, a caminho, ele virou muito atrativo, antes de mesmo ter um espaço, fazendo os T90 e ganhando muito dinheiro e também criando impacto ao redor dele, trabalhando com indicação que todo mundo pode e deve trabalhar, né? Mas muito focado no que interessa, tá? Que é formar a equipe, chegar para a equipe mundial, claro. Daqui a pouco a equipe mundial ativa o IGET, certamente porque você está plantando. Importante não parar de plantar, mas isso, para mim, melhor treinamento. Por quê? Porque é mais perto de vocês aí, né? Uma pessoa que nasceu para a Herbalife 1 ano atrás, está com esses resultados, fazendo tudo simples, mágico e divertido. Tudo que ele aprendeu no Best, vocês aprenderam. A diferença é que não tem aqui, talvez, bloqueios, barreiras, perguntas, simplesmente faz. É muito mais produtivo, muito mais lucrativo, mas não é de uma forma diferente do que vocês conhecem. Simplesmente com a mesma pasta. Ótima dica em relação também ao negócio que você falou, eu também concordo com o Eran. Você quer me indicar ou você quer ganhar? Ponto, né? Ficou simples. Você pode fazer uma apresentação de negócio logo depois de uma pergunta dessa, caso que ele quer ganhar. E se não, então daqui a uma semana. Mas isso também a ver com feeling, como você falou. É muito bom. Gente, cara, vocês viram uma pessoa que está realmente ganhando muito dinheiro e está fazendo o trabalho acontecer por fazer. E a gente, nos últimos, acho que pelo menos 3 ou mais Zoom, se vocês perceberam, a gente fala muito do T90. Muito. Por quê? Por várias razões. Primeiro, para você ser muito mais lucrativo. Segundo, você ser mais produtivo. E terceiro, e mais importante,
para você ter mais pessoas preparadas para negócio. Mas talvez a questão, talvez, que você não faz, ou porque você é preocupado com a pessoa que se apresenta e não compra, ok? Eu quero falar para vocês o seguinte: quando eu cheguei para o Brasil, a cada 10, escuta isso, a cada 10 apresentações, mais ou menos, isso foi minha estatística, eu fiz uma venda, ok? Minha estatística, obviamente, foi pior do que de vocês, né? Mas foi minha estatística. O importante não é qual é ser melhor estatística. O importante é saber qual é a sua estatística e aí você joga o jogo. O que eu entendi, ok? Digamos quanto você ganha hoje em média por cliente, Guilherme. Guilherme, quanto você ganha por cliente T90 por média? Por média. Se a gente faz no mínimo 2 por mês, você vai dar 10 mil reais. Não, não. Um cliente de T90. Um cliente são 2.750. Porque cada Ok, vamos T90 é dizer. 5.500. Ok. Ok. Se você fala de T90, o mais completo, né? A gente 2.750. vendeu 15 do avançado e dos intermediários e básicos eu nem contei. Nossa Senhora, nem contei, olha isso. Então tá bom, vamos dizer que você ganhou 2.000 de lucro, tá bom, gente? 2.000 que já tá ótimo. 2.000 de lucro líquido. Quantas visitas, quantas apresentações você tem que fazer para ganhar para vender um? Quantos? No mínimo 2 por dia. Ok, não, de novo, quantas visitas, tipo, não visitas, apresentações, a Apresentação. cada 3 fechou, a cada 4 fechou, a cada 5 fechou? Cada 10 é um, a média total. Ok, cada 10 avaliações fecha um T90, é isso? Isso, a média Ok, total. maravilha. Vamos dizer que cada 10 fecha um, ok? Como eu vejo isso? E aqui que está a grande sacada, ok? Eu não frustro com um não ou com apresentação que eu não vendi, porque isso sempre fiz isso. Quando eu cheguei ao Brasil, eu peguei meu lucro e dividi por apresentação. Então, se eu cada 10 apresentações eu ganho, eu faço 2.000 reais, quanto eu ganho por apresentação? 200. 200 Verdade ou reais. não? 200 reais. Ok. Então, gente, obviamente que ninguém me paga por não, mas mentalmente eu sei que cada 10 eu faço uma venda, eu sei que cada apresentação, não importa se comprou ou não comprou, eu ganho 200 reais. Isso é fato. Vocês concordam comigo? Concordam ou não? Ok. Quando você tem essa clareza, ok? Você não tá nem aí se o cara compra ou não. Concorda comigo? Se você não tá nem aí se ele compra ou não, adivinha o quê? Você vende mais. Porque você tá calmo, você tá seguro, você tá forte, você tá tranquilo, ok? O problema é quando você tá com ansiedade, se ele compra ou não compra, o que que vai ser, como vai ser, talvez eu falei a coisa errada. Esquece isso, gente. Foca em fazer apresentações. Você vai ver que se cada apresentação você ganha 200 reais, ok? Você vai estar tranquilo para fazer a apresentação. E acredito que isso muda tudo, porque para mim mudou. Quando eu estava tranquilo e seguro na minha estatística, e eu não abalava se comprou, se não comprou, ok? Isso o nome do jogo para mim só foi fazer mais apresentação, porque eu ganho por apresentação, não por venda. Não sei se você entendeu o sentido, mas isso fez muita diferença para mim. Outra coisa que eu acredito que é chave aqui
mais importante do que a própria venda, porque você não tem controle nenhum, seja perito em pegar indicações, ok? Mínimo 5, ok? E tenta pegar 10 indicações, porque facilita muito sua vida da prospecção e da continuidade. Se você fez uma visita, ok? Não vendeu, mas pegou indicações, tem continuidade. Se você fez uma visita, vendeu e não pegou indicações, não tem continuidade. Então, trabalhar e aprender como trabalhar melhor, como pegar a indicação e ligar para a indicação, ok? É basicamente isso. Eran, você quer acrescentar alguma coisa? Sim. Guiuai, muito obrigado. E veremos no Best of the Best. Só isso. Gente, Até pode best. abrir o microfone e agradecer Gui pelo seu treinamento hoje. Gui, muito obrigado, gente. Vamos lá. Obrigada, Show, Gui. parabéns. Valeu.